A terceira temporada de Jujutsu Kaisen acabou de chegar com força. Depois do Satoru Gojo ter sido capturado, o Sukuna fez a maior bagunça na cidade. Isso não só traumatizou o nosso garoto, como agora ele tá sendo perseguido pra ser executado. Tudo começa com o Itadori dando fogo em uma maldição, pulando janela e roubando comida da casa dos outros. Mas como roubar não é certo, apareceu um bichão pegando ele e arremessando ele pra longe pra ele aprender a lição. Só que algo muito estranho derrotou aquela maldição e quando o Prota foi ver, era logo o espadão do Yuta perto da boca dele. Lá ele 1000 vezes. Eu vou engolir o Sukuna inteiro. Aí sim! Senti firmeza, moleque! A gente não sabe ao certo quantos dedos você aguenta. Algumas horas antes disso tudo lá no Japão, tinha um maluco estranho falando que a Maki era uma feminista muito folgadinha. E pra ele, toda mulher que não aceitasse um homem na sua frente pra proteger, ela merecia logo uma facada pelas costas. E esse aqui era o Naoya dizendo que ele seria o novo chefe do clã Zenin. Afinal, aqui só tinha pessoas imaturas, feias e esse velho nem tinha a aparência do Toji. Pra que ele foi falar isso, mano? Quase que o cara tomou um soco e perdeu a cabeça nessa brincadeira aí. Do nada apareceu um anão de jardim falando que é uma pena que o atual chefe do clã tinha acabado de falecer. Já que o último pedido do Kuro foi ler esse testamento na presença de todo mundo, então esse seria o momento perfeito. Basicamente o exibido conseguiu o que queria, que era ser o 27º líder do clã, mas as exigências era que esses dois aqui teriam que autorizar ele a usar os instrumentos amaldiçoados e os cofres secretos. E se alguma coisa rolasse com o Satoru Gojo, o pacto com o Toji seria honrado e o Megumi seria bem-vindo ao clã e ainda por cima seria chefe. Aí o cara já tava surtando que não poderia aceitar isso, e que era pra serva dele avisar todos que ele vai encontrar o Megumi e matar o hospedeiro do Sukuna. Voltando pro Itadori, o coitado tava lá se lembrando de todo aquele caos que tinha acontecido antes. O Shouzu perguntou se os ferimentos dele estavam melhor, mas ainda tinha um lugar que doía e ele sentia que o poder do Sukuna tinha ficado ainda mais forte. O maluco com o poder de sangue disse pro Prota relaxar um pouco e voltar pra escola Jujutsu. Mas no fundo Yuji não conseguia ficar tranquilo sabendo que ele matou milhares de pessoas e ele não podia fazer nada. Mas mesmo os irmãos do Shouzu terem sido mortos por ele, o mano da menstruação disse que tava tudo bem porque isso que significava ser um irmão. Quando chegou de noite o garotão já tava na atividade treinando pra ficar mais forte. E pelo visto tava funcionando, porque bastou um soco e a maldição foi explodida e o cara tava parecendo o Thanos. Aí depois de trazer todos os filhotes de cruz credo pra cá, o Shouzu mandou uma rajada de sangue em geral e o Yuji finalizou com um porradão servido no meio da fuça. O parceiro tava impressionado com essa força física e disse que o irmão mais novo dele parecia um verdadeiro deus da guerra. Tinha vários periquitos ali em cima e o Itadori disse pra ele parar com esse papo de que eles eram irmãos. Como tava essa barulheira toda, só facilitou as coisas pro Naoya encontrar ele. E o cara disse que o Megumi realmente era muito lento por não ter chegado primeiro. E já que o Gojo não tava mais aqui e o Itadori não tinha proteção, então tava na hora de matar ele. Foi teleportado nas costas, soco no meio da cara, e o Shouzu até tentou atacar, mas já tava apanhando mais do que tudo e de um jeito muito humilhante. Aí o Yuji mandou uma pedra na direção da testa dele e foi por muito pouco que não acertou. Quando de repente tudo começa a ficar roxo, o Itadori pergunta que presença é essa mais assustadora que a do Satoru Gojo. Adivinha só, família? Era o Yuta exalando uma energia bizarra falando que veio matar o Itadori. Como esse malandrinho não é burro, ele já tirou dele da reta dizendo que também queria matar esse Ferrari e depois usar ele como isca pra atrair outra pessoa. Shouzu disse que esse cara de cabelo preto deveria ser do mesmo nível que o Gojo e enfrentar ele seria a morte na certa. O Prota até tentou fugir, mas o Yuta já tava na cola dele mesmo com a espada sacada. Esse desgraçado não só bloqueou a ajuda pro Prota fugir, mas tava decretando que o vencedor aqui seria ele. Mas o Shouzu deixou bem claro que ninguém mexe com o irmãozinho dele e fica vivo depois. Dando pro presente, as habilidades do Yuta eram tão sinistras que o Itadori pensou que era até a Maki. O Yuta falou que realmente a benção dele não era na força, e que ele até tem mais energia amaldiçoada que o Gojo, mas a diferença é que os 6 olhos dele não faziam ele gastar tanta energia. E esse momento o Itadori tava conhecendo o verdadeiro protagonista do anime, e realmente não tava dando pra ler os movimentos dele, ainda mais com tanto poder sendo liberado desse jeito. Mas ao se lembrar que ainda tinha coisas pra ele acertar, o Yuji pede desculpa, mas não dá pra ele morrer numa hora dessa. E foi por muito pouco, tá? Porque ele tava de verdade levando uma surra, mas deu tempo de quebrar a espada do menino antes. O Yuta fala que não esperava menos de um aluno do Gojo Sensei. E o coitado até se iludiu que dava tempo de fugir, mas a Rika apareceu prendendo ele e perguntando o que tava acontecendo por aqui. Aí depois de falar que era apenas uma brincadeira entre eles dois, o emo depressivo começou a se aproximar pedindo desculpa pro Prota, e assim que a espada dele atravessou o garotão, começou a cair um monte de geleia de morango no chão. O poderoso rei das maldições estava debochando lá no mundo dele. E enquanto isso tava rolando uma porradaria sinistra com uma animação absoluta de cinema, e o mano do sangue não tava conseguindo fazer nada pra revidar. O Naoya pergunta para que essa persistência toda e o que era esse maluco. E a resposta do Shouzu foi que ele era o irmão mais velho de 9 irmãos que ia botar esse otário pra mamar. É, rapaziada, pelo visto hoje não é o dia de sorte dele não, hein? Porque esse amostragem conseguiu surpreender ele mais uma vez e não só perfurou ele, como também tinha descoberto a sua técnica. E podia parecer meio hipocrisia depois de ter dado uma facada no bucho dele, mas esse cara odiava pessoas que só conseguiam vencer
convencer usando armas tipo os irmãos dele. Quando o Choso pergunta se ele odiava os seus irmãos, o maluco fala que o irmão mais velho não valia de nada se ele ser inferior aos mais novos. A diferença aqui é que o Choso tava deixando claro que o irmão mais velho precisa ser um exemplo sempre. Já que esse maluco queria saber tanto, ele teve que ficar resistente assim porque ele não teve exemplo e precisou cometer muitos erros pra ser quem ele é hoje. O Naoya nem tava entendendo como uma pessoa conseguia ficar viva depois de sangrar tanto. E a narradora diz que as pinturas da morte são uma mistura de maldição com os humanos. Então os usuários não morriam se sangrar muito e convertiam a energia deles em sangue e só morriam se a força deles se esgotar de vez. Meus amigos, o cara tava se sentindo um mosquitinho perto de tanto sangue rodeando ele. E pra quem pensou que acabou, o Choso tinha feito o sangue que encostou na roupa do cara endurecer e disse que agora se ele vai dar um cheque mate. O senhor orgulhoso tava se garantindo com a sua técnica secreta que podia tancar e definir 24 quadrados por segundo. Mas como o maluco que menstrua enfrentou o próprio feitiço mais de 150 anos, o cara sabia o que tava fazendo e aparentemente deu certo a estratégia dele. O Choso tava querendo entender como alguém não conseguia amar os seus irmãos. Mas bem na hora, Yuta apareceu jogando ele contra a parede e zombando da situação deplorável do novo líder do clã Zenin. O cara tava achando que deveria ser algum tipo de veneno no sangue que deixou ele desse jeito. Mas o Yuta falou pra ele relaxar porque ele conseguiu usar a reversão de feitiço pra curar as pessoas. Só que em troca disso ele deveria avisar pra todos os líderes que o Yuji Itadori já tinha sido executado. Aí do nada começou uma memória do vô do Itadori conversando com seu filho. E o pai do Prota fala que as memórias dos bebês são muito boas, então não é bom falar muita coisa na frente dele. E assim que a porta se abriu, apareceu uma mulher muito parecida com aquele mano lá do sangue. Quando o Itadori abriu os olhos, ele tomou um susto, já que a pessoa que supostamente matou ele tava ali parado encarando uma fogueira. O Yuta tava sorrindo de alívio e pediu desculpa falando que foi tudo um teatro aquilo que ele fez. Isso porque um tempo atrás o Gojo tinha pedido pra ele cuidar do Itadori se alguma coisa acontecesse com ele. E então basicamente foi tudo um plano desde o início. O Prota tava querendo saber por que ele tava vivo, já que tomou uma espadada. E tudo isso foi graças à reversão de feitiço que permitiu ele usar energia positiva, fazendo o coração dele voltar bem no momento que seus batimentos cardíacos tinham parado. Mas como essa tava sendo a segunda vez que ele fingiu que morreu, então não demoraria muito para as pessoas descobrirem que ele tava vivo. Ao perguntar por que tudo isso, o Yuta fala que é porque ele era importante para as pessoas que são importantes para ele. Bom, ele até tentou convencer o Prota que ele não tinha culpa de nada, mas ainda restava aquele trauma do Sukuna ter matado várias pessoas. O Megumi apareceu logo em seguida mandando esse vagabundo voltar pra escola Jujutsu, que nem ia ter problema se ninguém visse o rosto dele. E mesmo ele dizendo que matou muitas pessoas, o Fushiguro disse que a culpa não era só dele e que desistir não podia ser uma opção. E que heróis e feiticeiros Jujutsu são coisas muito diferentes. Então ninguém tinha moral de julgar eles de verdade. O problema é que o Prota tava enlouquecendo depois de toda aquela bagunça que tinha rolado. Mas como a irmã do Megumi também tinha sido envolvida nessa história, o único pedido dele era pra ele emprestar o seu poder e a sua ajuda. O Yu já avisou o Yuta que o Sukuna tava na maldade querendo tramar alguma coisa com o Megumi. E que então se o Sukuna tomasse o corpo dele de novo, dessa vez era pro Yuta matar ele sem pensar duas vezes. As dúvidas agora era como abrir o cubo mágico que o Gojo estava preso e saber mais sobre esse tal de torneio que o Kenjaku vai forçar as pessoas a participar. Como a vida não é um morango, até existia alguém que podia responder isso. Mas a única forma de encontrar a Tengen era milhares de portas e só uma levaria ela pro lugar certo. E ao perguntar se a Nobara tava viva, pelo climão que ficou, ele já até tinha entendido tudo. Do nada o mano do sangue apareceu falando que tava tudo sob controle, pô. E pela cara do Megumi, eu acho que alguém não gostou que esse cara tava ouvindo a conversa, não. Depois de dar uma caminhada, o Itadori ficou em choque que fazia muito tempo que ele não via Maki. A gatinha da Yuki tava falando que o corpo do Yuji era incrível mesmo. E que até ia ficar umas marcas de queimadura, mas o importante era que a vida dele tinha sido salva. O Choso tava passando a cal que o caminho pra tumba ficava no cofre proibido com os objetos e instrumentos amaldiçoados. E já que os irmãos deles estavam lá, adivinha só, daria pra ele sentir a presença deles e facilitar tudo por aqui. Aí quando a Maki pergunta quem era esse doidão, o Itadori fala que por enquanto pode considerar ele como o irmão mais velho. Depois de uns papos muito louco, o maluco disse que os irmãos dele estavam bem atrás dessa porta aqui. O lugar realmente era bem grandinho pelo visto. E a loirinha mandou a galera relaxar porque o salão principal estava bem próximo deles. E a Tengen não costumava interferir na realidade, mas nem o fato do Gojo ter sido selado facilitou as coisas pra eles. Aí quando eles decidiram ir embora pra não atrapalhar esse ser imortal, a Tengen perguntou onde eles pensam que vão e que é um prazer conhecer esses jovens e o hospedeiro do Sukuna. Expansão de domínio. Muriel Kusho. Toma Jack, toma Jack, chegando pra 5, toma Jack, toma. Toma aí, ó, o amassa boi. É, rapaziada, Jujutsu Kaisen 3 voltou de um jeito sinistro. Agora pra você que gostou que é os próximos episódios, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra gente chegar em 100 mil inscritos, fechou? Valeu por assistir, tamo junto e até a próxima. You will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place.
hard, do it